As palavras de Jesus estão incomodando você? As palavras de Jesus estão afrontando você? Elas te perturbam, elas te constrangem? É possível que sim. Eu vou dizer algo sem nenhum constrangimento, sem nenhum receio. Muitas vezes, ao longo da minha vida, principalmente no início da minha caminhada com o Senhor, mas depois, já com anos na igreja, na caminhada, até no ministério, as palavras de Jesus foram duras, foram palavras que mexeram comigo, aquelas palavras do tipo que compungem o coração. E o que eu fiz, e o que toda pessoa que quer ser transformada deve fazer, é se submeter às palavras do Senhor, é dizer como Maria: eis aqui tua serva, foram as palavras dela, em relação à mensagem do anjo, cumpra-se em mim conforme as tuas palavras. Mesmo que essas palavras, como eu disse, nos confrontem, mesmo que essas palavras sejam duras, mesmo que essas palavras machuquem até, porque elas podem vir e nos machucar. Eu quero ler para nós uma porção do Evangelho de São Lucas. Pega a sua Bíblia, abra em São Lucas, capítulo 16, do verso 10 ao verso 15. Lucas 16, do 10 até ao 15. Nós temos aqui o final ou a conclusão daquela que é conhecida como a parábola do mordomo infiel. Jesus contou a história de um mordomo que estava dissipando os bens do patrão dele, estava roubando, vamos usar palavras objetivas, estava passando a perna no patrão, descobriu-se, o patrão chamou ele para uma conversa e falou: olha, eu ouvi, estou sabendo que você está me surrupiando e eu vou demitir você. E aí esse homem ficou preocupado, porque ele pensou: eu não posso mais trabalhar, essa altura da vida eu não consigo mais um emprego onde eu tenha que trabalhar de maneira braçal. Mendigar eu morro de vergonha, eu não vou ficar na rua pedindo. Então ele tomou uma providência de conseguir, digamos, um emprego em outro lugar. Fez ali uma gestão de negócio com alguns credores, e ele conseguiu então até o elogio do patrão dele, que mandou ele embora, falou: olha, não vai dar mais, que está a tua conta, o acerto, mas olha, você fez bem, você se arrependeu do seu erro, conseguiu se virar, conseguiu organizar a sua vida para subsistir, e foi elogiado inclusive por isso. Aí quando Jesus conclui essa parábola, olha só, para você entender, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Não foi o caso do mordomo infiel. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Foi o caso do mordomo infiel. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Qual foi a conclusão? Jesus falou: olha, nessa vida, se você amar o dinheiro mais do que você ama a Deus, você vai cometer o crime do roubo, ou do furto, como queira você chamar. Então Jesus falou: você tem que tomar muito cuidado para que você não tenha essa cobiça pelo dinheiro. A Bíblia fala, por exemplo, que por causa da cobiça ao dinheiro, homens de Deus naufragaram na fé. Fizeram coisas terríveis contra si mesmos. Bom, não nos custa ler essa palavra. Vamos em 1 Timóteo rapidinho. Pastor, onde o senhor vai chegar? Espera aí que você já vai entender. Isso é só uma introdução. 1 Timóteo, capítulo de número 6,
Isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 10. É só o versículo 10, depois a gente lê um contexto com mais tempo. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja, o dinheiro não é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro pode ser uma grande bênção na vida de uma pessoa. E para você que tem uma relação sadia com o dinheiro, que Deus te prospere muito, que Deus te abençoe muito. Se o dinheiro é teu servo, teu empregado, se você tem a capacidade de administrar o dinheiro pelo bem da obra, pelo bem das pessoas, pelo bem da sua família, pelo bem dos seus filhos, parabéns para você. Agora, não era o caso do mordomo infiel. Ele tinha tanta ânsia de ter dinheiro que ele roubava. Ele não se contentou com o salário, que não deveria ser um salário baixo. Ele era mordomo de um homem muito rico. Ele cuidava de todos os bens, de todo o patrimônio daquele homem. E mesmo assim, ele não se contentou com o soldo dele, com o salário dele, e foi roubar. Então, o dinheiro para ele era um senhor mau. Por quê? Porque ele fazia tudo pelo dinheiro, inclusive roubar. E o amor ao dinheiro, não o dinheiro, deixo bem claro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, na cobiça de querer ter, não, eu preciso ter, eu preciso mais, eu não estou contente com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o salário que eu tenho, e já que eu não tenho meios de prosperar, então eu vou enganar, eu vou roubar, eu vou corromper, eu vou... E aí você põe uma reticência e pode imaginar o que queira. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Como eu falei, grandes homens de Deus, até pregadores da palavra, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Fizeram da obra uma fonte de lucro. E isso tem acontecido. Então, é isso que Jesus está concluindo. Vamos voltar lá para Lucas. Vamos voltar para Lucas 16, versículo 13. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como fazer isso. Servir a Deus e servir a Mamon. É o verso 13. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí Jesus dá essa palavra, essa conclusão, essa sentença sobre a parábola. Olha o 14, presta atenção. Lembra que eu falei que pessoas são confrontadas pelas palavras de Jesus? E os fariseus, que eram avarentos, que eram essas pessoas que vendiam a mãe para ter dinheiro, que vendiam a esposa para ter dinheiro, que vendiam a alma para Satanás, porque tem gente me assistindo agora que vende a alma para Satanás. Você vende a tua alma para o demônio para ter dinheiro. Eles ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Esse negócio aí que Jesus está falando, de mamon, de cobiça. Por quê? Porque eles sentiram que aquela palavra era para eles. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, quando nós lemos as Escrituras, quando nós estamos diante de um ministro fiel do Evangelho, eu oro muito para que eu seja um ministro fiel do Evangelho. Eu acho que tenho falhado, me perdoem por esse agravo. Mas enquanto se está diante de um ministro fiel do Evangelho, e a palavra de Deus é pregada, os nossos corações estão sendo sondados por Deus. E como que nós reagimos? Se aquela palavra, se aquela pregação, se aquele ensino vem e nos desnuda diante de Deus. Porque quando Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ao Deus Mamon, ao Deus que exige que vocês sejam ricos, não importa como. Aqueles fariseus, todos eles, não precisaram nem comentar.
eles perceberam, essa palavra veio para nós. Porque eles, enquanto fariseus, enquanto sacerdotes, enquanto líderes religiosos, faziam profissão de serviço a Deus, à casa de Deus, ao ministério, mas ao mesmo tempo, como eu mencionei há pouco, vendiam até a alma para o diabo para terem coisas. Eles cobravam para fazer orações. Depois você lê Mateus 23, eles iam na casa de uma viúva fazer uma oração, mas a oração era só um pretexto para eles poderem, as palavras de Jesus foram saquear as casas das viúvas. Eles usavam a Bíblia para ganhar dinheiro, as orações como moeda de troca, porque não é que eles iam na casa da viúva porque eles tinham empatia por ela, porque eles queriam orar por ela, porque eles queriam ajudá-la, não. Eles queriam ir lá porque elas tinham dinheiro, e aí eles falavam: olha, viúva, tudo bem? Eu vim orar pela senhora, posso orar pela sua vida? E coitadinha, viúva, desconsolada, fragilizada pela perda do marido. Ai, que bom que o senhor veio, seu fariseu. Ore, ele orava, ele ia nos quartos, ele abençoava. No final ele fazia assim com a mãozinha. Cadê o pagamento? Triste, né? E aí quando Jesus fala isso, é claro que eles não gostaram da palavra. Quando Jesus te confrontar, quando você ouvir a mensagem do Evangelho, você sentir que aquela dura palavra foi para você, não faça como os fariseus. Eles zombaram de Jesus. Por quê? Porque eles eram avarentos. Então a pregação contra a avareza machucou o coração deles. Eles tinham que se arrepender. Aí Jesus falou assim, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, quem olha não consegue perceber que vocês são avarentos, que vocês são ladrões, que vocês por baixo dos panos, nos gabinetes, nos escritórios, com as portas fechadas, com as persianas abaixadas, ninguém vê as tramóias de vocês, mas Deus conhece o vosso coração. Então, vocês podem enganar quem vocês quiserem. Você que está enganando, você que está vivendo uma vida em pecado, você que está vivendo uma vida às escondidas, você pode enganar todo mundo. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seu patrão, seu empregado, seu melhor amigo. Você pode enganar o diabo, mas Deus você não engana. Não engana. Você pode parecer bom aos olhos dos homens, mas Deus, não é que Ele sabe o que você faz, Deus conhece o teu coração. Entende? O recado de hoje é o seguinte: se a palavra da pregação de Deus, do Evangelho, da graça, vier ao seu coração e te desnudar e te confrontar, não haja como os fariseus. Eles zombaram. Tem gente que sai da igreja, tem gente que não gosta desse tipo de... Tem gente que nunca mais vai assistir o Paraná na Graça. Mas se você quer mudança, curve a sua cabeça, peça perdão e diga: Jesus, me salva, porque eu estou perdido. Mas eu não quero me perder para sempre. Me salva e Ele te salvará. Amém?